que tenho que agradecer, eu que tenho que agradecer o convite de vocês. Eu já tive presencialmente aí na PUC, na época em que podia fazer isso, acho que um par de vezes, e foi sempre uma coisa muito agradável, muito, enfim, muito, me dava um retorno muito rico de percepções de vocês em relação à neurociência e tal. Então, agora a gente é forçado a fazer isso de modo remoto, mas, enfim, é o que temos pela frente, não tem como escolher. Espero que em 2022 a gente possa voltar um pouco para o presencial. Bom, o que eu queria fazer para vocês é contar um pouco a ideia de ciência para a educação. Por isso que o meu título tem um neuro aí entre parênteses, porque eu vou dar vários exemplos de neurociência mais para o final, porque trata-se de uma audiência interessada em neurociência, mas vocês vão ver que o conceito é mais amplo. Ele deve atrair pessoas de várias orientações profissionais, como eu vou tentar convencer vocês. Então, deixa eu passar aqui. A gente vive um momento em que a pandemia nos deu um protagonismo muito grande à ciência, né? E isso produziu a atuação de vários profissionais de bioquímica, genética, virologia, etc., né? Para tentar primeiro decifrar que diabo era esse vírus que nos atacava de repente de modo tão violento, né? E com a atuação científica desses profissionais, a gente pôde descobrir, por exemplo, a proteína spike como sendo uma proteína essencial para a entrada do vírus nas células, o RNA do vírus foi identificado. Depois, outros profissionais, biologia molecular, biologia celular, farmacologia, etc., começaram a investigar de que modo o vírus entrava na célula, em que células ele entrava. Então, identificaram aqui uma molécula, a ACE2, ou ECA2 em português, né? Enzima conversora de angiotensina, se eu não estou enganado, que é a molécula que permite a entrada do vírus aqui na célula e a entrada do RNA dentro da célula humana, né? Depois entraram em ação os imunologistas, imunobiólogos e fisiologistas, enfim, outros profissionais que conseguiram revelar como o sistema imunológico, aqui são os anticorpos, ataca o coronavírus e tenta neutralizá-lo, né? A seguir, a gente teve a virtuosa adesão de profissionais de epidemiologia, de biotecnologia, de vacinas, saúde pública e assim por diante. E isso gerou o que vai possivelmente nos salvar do desastre total, né, que é a vacina. E as evidências estão demonstrando que os lugares, os países e as regiões que têm índices acima de 80% de pessoas totalmente vacinadas têm eliminado a mortalidade causada pelo vírus, né? Então, é um exemplo muito impressionante de um conceito que foi criado nos anos 90, final dos anos 90, por esse pesquisador aqui, Donald Stokes, que criou esse livro e esse conceito do quadrante de Pasteur, né? O quadrante de Pasteur. Pasteur foi um pesquisador que todos certamente ouviram falar, do século XVIII, em que ele trabalhava na França e ele fazia pesquisas financiadas pelos vinicultores franceses, que tinham interesse em saber por que o vinho azedava, como é que se podia conservar o vinho. Então, ele criou uma tecnologia de grande utilidade prática. Então, ele respondeu sim a essa questão, que é a pasteurização dos alimentos e das bebidas, né?
Mas ele não fez só isso, ele aproveitou o trabalho com micro-organismos e respondeu a essa outra pergunta aqui, conceitos fundamentais. Ele destruiu a concepção aristotélica de que a vida podia ser gerada espontaneamente. A vida não era gerada espontaneamente. Então, ele criou-se, então, um ecossistema, vamos dizer assim, exemplificado por Pasteur e concebido por esse Donald Stokes, em que, se você criasse num país, ou numa universidade, ou numa instituição, uma associação uma confluência de profissionais de várias inclinações, de várias especialidades, você poderia criar condições de responder à utilidade prática e há conceitos fundamentais. Assim que parece que a gente vive. Então, o conceito do quadrante de Pasteur se baseia nessas duas perguntas. Da gente conceber um ambiente, por exemplo, uma universidade como a PUC, um instituto como a Fundação Oswaldo Cruz e assim outros, né? Em que essas duas perguntas essenciais pudessem ser respondidas por um conjunto de pesquisadores, né? E isso representa um ecossistema convergente em que a gente vai se inspirar em demandas sociais, como foi o caso do primeiro exemplo do coronavírus, né? E botar todo mundo aqui em torno de resolver esse problema, né? E essas pessoas, ao mesmo tempo, esses pesquisadores, podem estar interessados em questões de pesquisa fundamental, de pesquisa básica, mas, ao mesmo tempo, responder a demandas sociais. Então, a construção do ecossistema científico de um país depende, a meu ver, dessa concepção de Pasteur, do quadrante de Pasteur. A gente precisa ter profissionais como vocês, por exemplo, que estão interessados em saber o que é a mente humana, como funciona a memória, enfim, como o cérebro processa as emoções, e outros profissionais que vão estar interessados em saber como é que eu posso dar conta de doença de Alzheimer em que as pessoas perdem a memória. Não é? Então, uma associação entre pesquisadores básicos e pesquisadores aplicados, voltados para uma demanda que é a doença de Alzheimer, no caso, ou a memória de um modo mais geral para a pesquisa básica. Bom, isso vocês percebem que eu dei exemplos na saúde, né? Isso já é bem estabelecido na saúde, desde a Segunda Guerra Mundial, depois que Roosevelt criou um projeto chamado Projeto Manhattan, em que ele fez um pouco isso com a física e a engenharia, né? E foi isso que produziu a bomba atômica, a energia atômica, o uso para o bem ou para o mal da energia atômica, que permitiu os aliados vencerem a guerra contra a Alemanha, Itália e Japão, não é? E aí conta-se que o Roosevelt disse o seguinte, ele chamou um assessor dele e disse assim, olha, a gente venceu a guerra, agora vocês precisam me dizer como é que a gente vai vencer a doença. E daí foi criado esse ecossistema que eu mencionei, depois conceitualizado pelo Donald Stokes alguns anos mais tarde. E isso a gente conhece, todo mundo conhece isso, da bancada à beira do leito, em que você tem pesquisas básicas ou semi-aplicadas de pequeno porte, vamos dizer assim, realizados por instituições científicas, universidades, etc., nós, de um modo geral, e, do outro lado, os sistemas de saúde, né, que aplicam isso, quer pelo lado da psicologia, da medicina, da fisioterapia, e assim por diante. E intermediários que são governos, grandes empresas, empresas menores, etc. Então, isso causou, durante essas várias décadas, resultados assim espetaculares no mundo inteiro. Mesmo no Brasil, eu não estou com esses dados inteiramente atualizados, mas é um gráfico muito expressivo, por isso que eu uso ele mesmo parando em 2012. Essa é a queda da mortalidade infantil do Brasil, entre 1990 e 2012.
É uma coisa assim espetacular, não é? E essa aqui é o aumento da expectativa de vida do brasileiro entre 1920, início do século XX, e agora estamos em 2021. Então, nós fomos de 35 anos, imaginem, a expectativa de vida, para 75, 76 anos, não é? Agora em 2021. Mudou completamente a pirâmide demográfica, está vendo? Aqui um predomínio absoluto de jovens e poucos velhinhos como eu, e agora a gente já tem uma esperança maior de sobreviver durante mais tempo, né? Então, é claro que isso recebeu o impacto da pandemia e a gente provavelmente vai ter um baque aqui dessa expectativa de vida, já há documentação, dados levantados de que sim, mas provavelmente eu acredito que isso vai ser vencido e essa curva vai voltar a crescer, não é? Só que isso não aconteceu na educação. Não houve esse processo na educação. Então, vejam aqui, para pegar um indicador, uma métrica, que é o teste PISA, aplicado pela OECD em cerca de 70 países do mundo inteiro, incluindo o Brasil, você tem, são as notas, é um exame que é feito em ciências, matemática e linguagem, né? Para crianças de 15 anos, mais ou menos, né? Então, né, nesses 70 países. Então, se tem um grupo de países líderes, tem a Finlândia, tem Xangai, na China, para tomar uma cidade só, Noruega e tal. Depois você tem a média da OCDE aqui, em vermelho, e olha aqui o nosso Brasilzinho, está aqui embaixo em azul. Né? Ele tem um pequeno crescimento entre o ano 2000 e o ano 2018, existe uma derivada aqui pequenininha que a gente pode observar. Mas se a gente mantiver esse nível de crescimento sem recuos, a gente vai atingir, talvez, ainda mais com o baque que o coronavírus, a Covid, certamente provocou na educação, a gente vai chegar, talvez, na média da OCDE, lá longe, em 2060. E os jovens não podem esperar, o Brasil não pode esperar, as crianças não podem esperar isso, não é? Então, como é que o problema está no seguinte, como é que a gente faz? Reparem que aqui eu usei mais ou menos a mesma derivada dessa curva, desses 20 anos iniciais. E aí, jogando isso aqui, vai dar lá embaixo, nem coube na tela. Né? 2060, sei eu lá. Então, o grande desafio é a gente fazer isso aqui. Ó. A gente, aí já tem o baque da Covid, mas a gente tem que pegar essa derivada aqui e aumentar ela enormemente. Não pode ser uma coisa tímida. Para a gente poder, talvez, chegar na média da OCDE em 2040, e presumindo que a média da OCDE permaneça estável, o que é um mau sinal, porque reparem que a média de 70 países de um teste de desempenho educacional ficar estável durante 20 anos significa que a educação não vai bem no mundo, porque isso deveria ser uma curva em ascensão. Mas isso significa que há uma estagnação completa da performance educacional do mundo. Um crescimento pequenininho do Brasil, mas muito longe dessa média, e nem falar, então, dos países líderes. Bom, então, a nossa ideia é que, se a gente puser a ciência aqui nesse processo educacional, se a gente botar pesquisa, se a gente estimular os pesquisadores de várias especialidades e tal, talvez a gente consiga chegar lá. 2040, não sei, 2050, 2030. 2030 está muito perto, é muito pouco provável. Né? Então, a nossa ideia é criar esse ecossistema confluente, e aqui eu destaquei a neurociência e a psicologia apenas porque a minha plateia tem mais essa inclinação. Mas a nossa ideia é que todos os profissionais de todas as disciplinas possam criar um ecossistema, um quadrante de Pasteur,
cuja demanda seja a educação, como foi feito na saúde, como eu tentei mostrar para vocês inicialmente. Então, essa é a missão que a gente se propôs na Rede Nacional de Ciência para a Educação. É uma organização que foi fundada, uma associação que foi fundada com um pequeno número de pesquisadores aqui em 2014. Atualmente, a gente tem 156 pesquisadores de todo o Brasil, vou mostrar alguns exemplos. E o objetivo é tentar um convencimento social dos todos os agentes sociais, políticos, governantes, profissionais, cientistas, professores, etc., para se realizar um esforço de Estado que ultrapasse os mandatos e os governos de fomento à pesquisa translacional inspirada pelos problemas da educação brasileira. Então, esse é um pouco nosso mantra na rede, né? E qual é a razão disso? Então, vejam, o que tem de pesquisa em educação no Brasil, ela é a gente chama ela de reativa. Por quê? Porque esses carinhas todos aqui, eles editam decretos baseados ou em ideologias ou em intuições. A educação funcionou muito bem no município de Caraguatatuba, na gestão do prefeito tal, então vamos imitar isso no Amapá. Como é que chama? Sobral, no Ceará, tem um bom resultado em alfabetização, então vamos pegar o que Sobral fez e vamos botar aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente pega isso aqui depois, aí isso é transformado em legislação, normas, e depois aplicado nas escolas, e a gente tem até um grupo de métricas interessantes para avaliar o desempenho na educação. Né? Eu listei algumas aqui, já tinha falado no PISA, né? Só que, como a intervenção não teve base científica, teve base intuitiva ou ideológica, a taxa de risco é alta, porque a gente só vai avaliar se deu certo 10 anos depois. Porque se a gente aplica a experiência de Sobral no Rio de Janeiro e vê se dá certo, e vamos poder examinar se deu certo daqui a 10 anos. Taxa de risco alta. Qual é a alternativa? É a pesquisa translacional proativa. Então, aqueles mesmos carinhas que eu mostrei antes, de governo, eles vão primeiro perguntar para os cientistas. Claro, eu botei aqui neurociência e psicologia para vocês ficarem felizes, mas eu estou visando todos os profissionais, economistas, sociólogos, cientistas da computação, etc. Então, faz-se uma avaliação conjunta demandada por que problemas? Alfabetização, ensino de matemática, competências socioemocionais, levanta os temas principais e tenta perguntar aos especialistas. Tem um microfone aberto? Desculpa, meu filho. Bom, isso significa que a intervenção vai ser baseada na pesquisa científica, não é? E aí as leis, as normas vão ser baseadas em respostas da ciência e avaliadas depois de 10 anos. Não quer dizer que dê certo, mas a taxa de risco é mais baixa. Então, aí eu tenho uma política pública que é baseada de saída na ciência e que tem uma chance de sucesso um pouco maior. Bom, então, com base nisso, eu vou correr um pouco agora para não prolongar muito a minha fala, que depois eu vou falar um pouco mais de neurociência, mas só para vocês terem uma ideia, aqui a gente tem alguns exemplos dos trabalhos de pesquisa dos membros da rede. Então, por exemplo, Rio de Janeiro colaborando com o Natal em fisiologia da cognição. Depois, Curitiba tem um trabalho com jogos de memória, sono e memória. Em Belo Horizonte, com Porto Alegre, aprendizagem de matemática, que eles são muito bons nisso. Depois, aqui no Rio, estresse no IDOR, estresse precoce e memória. Depois, modelagem matemática da neuroplasticidade em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto.
neuroquímica da memória. Infelizmente, o Ivan Esquerdo faleceu no início deste ano, mas tem um grupo grande continuando a atividade dele. Né? Vocês aí na PUC trabalham em memória. O Landeira é um grande especialista nesse, aliás, é membro da nossa rede também, né? É um especialista nessa parte de memória. Aprendizagem de máquina, em São Paulo, Aracaju e Recife. E assim a gente vai, avaliação da leitura em São Paulo, as ciências sociais, aqui é o grupo do IPEA, né, do Miguel Fogel, e o Ricardo Paz de Barros, que é um economista muito reconhecido, que trabalha com economia e política da educação. Então, assim, muito rapidamente, são exemplos do que a gente conseguiu reunir de especialistas, todos focados em contribuir com a educação à sua maneira, né? Bom, tem problemas isso, porque eu estou falando apenas de pesquisadores, e tem o outro lado da medalha, que são os professores, que são quem usaria essas recomendações dos cientistas. Depois eu vou falar no finalzinho um pouco disso, né? E essa é uma dificuldade que é um desafio para a nossa rede, a gente tem tentado superar, é muito difícil, porque os cientistas são geralmente assim, sabe, nariz em pé, eles não se comunicam bem com os professores, e os professores ficam também inibidos de contar as suas experiências para os pesquisadores. Enfim, há um problema que eu vou mencionar no final da minha fala. Bom, mas a gente pode pegar um exemplo aqui, que é proveniente da Covid, que fechou as escolas e forçou o ensino remoto, as modalidades remotas. Será que isso dá certo? Será que essas modalidades remotas são favoráveis? Então, isso foi objeto de estudo, já tem publicações sobre isso, né? E aqui, por exemplo, você tem uma publicação interessante de um grupo coreano, né, de 2020, em que eles fizeram um registro de eletroencefalograma e rastreamento ocular, comparando um grupo de jovens considerados adictos por eles, isto é, que utilizam 4 horas do dia usando games no notebook ou no celular, e um grupo controle com menos de 2 horas diárias. E eles submeteram esses 2 grupos a uma tarefa simples, vocês estão carecas de conhecer, go, no go. Então, aparecia uma letra, que era o go, e outra letra, que era o no go, né? E eles mediam os potenciais evocados no cérebro desses indivíduos e verificavam que a amplitude do primeiro potencial, que aparecia aí por volta dos 50, 80 milissegundos, era muito maior nos indivíduos com pouca exposição aos games e diminuía nos indivíduos considerados adictos, que é essa curva vermelha aqui. Então, esse momento, esse potencial, menos que 100 milissegundos, é considerado o reconhecimento inconsciente de erro. Quer dizer, você toma uma decisão que é errada, mas você não tem consciência ainda de que ela é errada. Ela já está lá no seu cérebro, mas ela não ainda foi transformada em algo consciente, né? Depois você pega um outro fenômeno, um outro potencial, que já vai acontecer lá pelos 300 milissegundos, em que ela é considerada um proxy do reconhecimento consciente de erro, né? E acontece a mesma coisa, os não adictos de games têm um potencial maior do que os adictos. Bom, o significado disso é controverso, não devemos nos apressar e achar que, coitado dos adictos, estão com a cognição destruída, nada disso, mas é um indicador de que a frequência de uso de games, né, impacta o processamento cerebral, é o mínimo que a gente pode dizer. E depois eles fizeram medidas mais psicológicas relacionando
as amplitudes desses potenciais com a qualidade, por exemplo, da tomada de decisões dessas pessoas. E a tomada de decisões é pior, não, é melhor para quem tem potenciais menores. Ou, não, ao contrário, é o inverso, é o inverso. E aqui eles fizeram a mesma coisa com a tomada de riscos, a aceitação de riscos. Então, há uma relação também com desses potenciais com medidas de características psicológicas desses mesmos dois grupos. Não é? Bom, um outro exemplo que eu quero dar já é um pouco mais sofisticado, porque utiliza ressonância magnética, e é do grupo do John Hutton, que é um cara muito conceituado em neurociência da educação. Ele trabalhou com crianças pequenas em duas situações: a leitura de livros compartilhada e a leitura de tela sem compartilhamento com adultos. Aqui a mãe, podia ser a mãe, a professora ou o irmão mais velho. Não é? E ele verificou, como mostram essas imagens aqui, uma queda de 50% na conectividade funcional das regiões cerebrais, várias regiões cerebrais. Né? Eu não vou entrar, não tenho tempo de entrar no detalhe de quais regiões são e o que executam. Né? E quando foram analisar também a conectividade estrutural, quer dizer, a saúde, a rigidez, a microestrutura das conexões dos feixes relacionados à linguagem, viram que também há uma queda. Todas essas linhas azuis aqui indicam uma queda. E a riqueza do vocabulário, que é o lado, vamos dizer assim, psicológico desses proxies de imagem, também cai. Quando você compara a leitura compartilhada com pais, mães, professores, irmãos, etc., com o uso solitário de um instrumento como o celular. Então, isso já é um indicador muito interessante para nós, para balizar políticas públicas que, de algum modo, regulem o uso de instrumentos virtuais, instrumentos digitais, como são os celulares, os games, etc. Né? Bom, e agora eu vou contar para vocês, eu já não quero me estender muito, uma pesquisa que eu gosto muito, que eu tive a honra de participar também, liderada por dois colegas da Universidade Federal do ABC. Eu sempre mostro isso, porque eu acho tão bonita o que eles inventaram, e para vocês verem como é necessário a colaboração de pesquisadores de diferentes vínculos profissionais, né? O Guilherme Brockington é um físico teórico, e o João Ricardo Sato é um estatístico. E ambos, e mais outros coautores do trabalho, foram capazes de bolar um experimento espetacular para avaliar o sincronismo entre dois cérebros, que é a situação paradigmática da educação. Tem outras implicações também, porque a gente não se relaciona com pessoas só no contexto da educação, obviamente, mas abre um leque muito grande. O que eles usaram? Usaram um equipamento que se chama NIRS, abreviado, que se chama espectroscopia de infravermelho próximo. A gente já comprou esse equipamento aqui no IDOR, no grupo de neurodesenvolvimento que a gente está montando no IDOR, mas eles têm esse equipamento lá na UFABC, e eles fizeram um desenho. Reparem só, o equipamento é uma touquinha que pode ser amigável o suficiente, portátil o suficiente para ser usada em bebês, inclusive, e que se baseia, isso aqui não é radiação no sentido estrito da palavra ou danoso, é uma luz próxima do infravermelho. Ela não é o infravermelho, porque o infravermelho aquece as moléculas de água e causaria lesão.
e por isso se chama infravermelho próximo. Então, ele não tem a capacidade de aquecer, de agitar as moléculas de água, mas essa radiação ela entra no cérebro e sai do outro lado, e esse é o emissor e esse é um sensor. Ou é ao contrário, aqui a seta está para baixo, esse é o emissor e esse é o sensor. E no trajeto, a hemoglobina absorve parte dessa radiação. Então, a gente pode conhecer a quantidade de fluxo cerebral que está presente nessa região aqui. E o fluxo cerebral, o fluxo sanguíneo cerebral, é proporcional à atividade neuronal. Isso acontece na ressonância também. Só que na ressonância você entra naquele tubo horroroso, barulhento, quem já fez sabe como é que é, pouco naturalista e muito difícil de você botar uma criança ali dentro. Você tem que sedar a criança, começa por aí. Então, já é mais difícil de conseguir e mais difícil de executar tarefas ligadas à educação, imagina, com a criança sedada, né? Então, o que eles fizeram? Fizeram um desenho experimental que destinado a ser uma prova de conceito de que você pode usar essa espectroscopia de infravermelho próximo em neurociência educacional. Como é que funcionou o negócio? Então, o primeiro experimento foi o seguinte, essa foto está um pouco escura, mas vocês podem ver aqui uma professora que veste uma touquinha de NIRS, uma aluna que veste uma touquinha de NIRS, tem uns fiozinhos aqui, mas muito leves, né? E a gente tem a capacidade, essa criança está fazendo um joguinho orientado pela professora para aprender a somar números inteiros. E, ao mesmo tempo, há o registro das atividades dos dois cérebros, o cérebro da menina e o cérebro da professora. E há uma possibilidade, como o registro é simultâneo, de depois se processar esse registro e avaliar o grau de sincronia entre o registro da professora e o registro da aluna. Esse aqui é como aparece o sinal da hemoglobina absorvendo o infravermelho, no caso da aluninha e no caso da professora aqui. Então, vou mostrar para vocês um vídeo de como é que a coisa funciona. Eu vou fazer 2 corridas no vídeo para vocês entenderem o que eu quero mostrar para vocês. O vídeo tinha som, mas não é importante. Elas estão contando 1, 2, 3, 4, né? E aí você vê a atividade da criança aqui, a atividade da professora. Teve um momento aqui, aqui e aqui, que as duas tiveram um sincronismo de atividade. Vou mostrar de novo, está aqui onde está o meu apontador, aqui, a mãozinha, né? Aqui a professora pensou alguma coisa, e aqui as duas pensaram ao mesmo tempo, está vendo? Então, esse é um momento de sincronia cerebral. O que isso quer dizer, a gente ainda não sabe. Será que é o clique da aprendizagem da aluna? Não sei. Quer dizer, mas é uma prova de conceito que você pode avaliar a sincronia cerebral de 2 cérebros em interação, numa situação de contexto educacional. Segundo exemplo, vamos supor que eu pegasse 4 de vocês aqui, isso foi feito presencial, mas podia ser feito também assim remoto. Pegava 4 de vocês aqui e analisaria o registro cerebral de vocês, o estudante 1, estudante 2, 3 e 4, com o NIRS. Né? E aí eu dividiria a minha palestra em 4 blocos de 10 minutos. Eu acho que já passei de 40 minutos, não sei, estou perto, mas vamos dizer 10 blocos de 40 minutos. E aí eu vou analisar o que aconteceu relacionando os cérebros de vocês 4, aí que estão com a touquinha, na minha hipótese, e eu vou ver o que aconteceu nos primeiros 10 minutos, segundo 10 minutos, terceiro 10 minutos, quarto 10 minutos. Então, aconteceu isso aqui. Isso aqui seria eu falando, né? E aqui os primeiros 10 minutos, todo mundo junto, sincronizado. Tá? Olha aqui o que aconteceu no segundo 10 minutos. Já desincronizou, rodando de novo. No terceiro bloco de 10 minutos, aí já virou uma bagunça.
E no quarto bloco, então, está cada um pensando para o seu lado. Então, o que significa isso, a gente também não sabe. Porque pode significar uma coisa ruim, quer dizer, vocês 4, na minha hipótese, que estão com o registro NIRS, cada um já está pensando o que vai fazer no sábado, que está chegando o sábado, ou então que tem prova amanhã de matemática, ou sei lá eu o quê. É uma hipótese. A outra hipótese é que vocês estão gostando muito da minha conferência e estão cada um pensando, tirando suas conclusões. E é claro que as conclusões da Vitória são diferentes das conclusões da Daniela e do Antônio e assim por diante. Então, a gente não sabe exatamente o que acontece, mas vejam como é poderoso esse instrumento, porque se agora a gente parar no primeiro bloco e fizer perguntas aos alunos, fizer testes psicológicos ou pedagógicos, a gente pode saber se isso aqui é diferente desse comportamento cerebral aqui. E, finalmente, um último experimento muito legal também, que é o registro da atividade cerebral junto com o rastreamento ocular. Vocês talvez saibam que o rastreamento ocular indica o foco de atenção da pessoa cujos olhos estão sendo rastreados, porque a gente tem uma atenção que é vinculada à posição do olhar e tem uma outra atenção que é desatrelada do olhar. Então, por exemplo, a gente está num ambiente coletivo, você pode estar prestando atenção em alguém que está falando e depois você desvia, continua olhando para aquela pessoa em frente, mas a sua atenção está naquela pessoa amada que não está prestando atenção em você, que está ali do lado. Então, você pode atrelar e desatrelar o foco atencional do olhar. Mas vamos supor que a gente considere que, na maioria das vezes, porque é reflexo, é involuntário, o foco atencional está atrelado ao olhar. Então, eu posso fazer uma situação em que eu estou olhando, eu estou examinando não só a atividade cerebral, mas o foco atencional dessa criança que está ouvindo a professora dar uma aula. E essa professora usa uma lousa e ela escreve, enfim, não sei direito o conteúdo dessa aula, ela escreve na lousa. E vocês têm que prestar atenção no vídeo que vai seguir a esse círculo verdinho aqui. E vocês vão ver que ele vai girar aqui, ele vai se mover daqui para cá, daqui para lá. Esse outro círculo mede o grau de atenção, mede o diâmetro pupilar. E esse aqui mede só a direção do olhar. Mas eu vou pedir para vocês prestarem atenção só no verdinho, senão eu não consigo parar antes do tempo. Então, vejam, esse é o cérebro do aluno. E a professora está falando, mas ficou mudo aqui, eu não consegui ativar o som. Reparem, o foco de atenção da criança vai da lousa para os olhos da professora. Aqui eu estou olhando para vocês e estou vendo um monte de quadradinhos pretos com nomes ou fotos escritos. Eu não estou... Vocês talvez estejam... Vocês estão me vendo, certamente, mas eu não estou vendo vocês, então eu não estou tendo uma relação empática com vocês. Porque eu só estou vendo os nomezinhos. Agora apareceram alguns. Eu provoquei, apareceram alguns. Então, isso também é um outro exemplo de um trabalho interessante que exemplifica a importância desse outro elemento na pedagogia, né? Bom, então, para finalizar, eu só quero lembrar para vocês, a gente fez a nossa principal dificuldade, obviamente, de todo mundo que trabalha com ciência para a educação, é como chegar nos professores, ter a adesão dos professores, ter informações dos professores e professoras, e
e não ter aquela postura arrogante de que nós sabemos a resposta de tudo e façam assim que dá certo, esse tipo de coisa. Então, a gente procurou fazer um encontro esse ano na rede, que teve, a gente deu um prêmio para professores que contavam em vídeos de 2 minutos a sua experiência. Então, teve uma premiada de Rondônia, outra do interior de São Paulo, do Paraná e assim por diante. E depois a gente analisou, através de colegas pesquisadores, o Siddhartha Ribeiro, do Rio Grande do Norte, a Patrícia Bear, do Rio Grande do Sul, e outros, e a gente depois fez uma parte internacional para saber como é que a pandemia impactou as experiências educacionais de diversos lugares do Brasil e do mundo. Bom, então a nossa ideia, para sintetizar em últimos 2 slides, é de construir uma ponte entre o laboratório e a sala de aula. E a gente conhece os pilares dessa ponte, que são aqui os cientistas, os pensadores, os divulgadores de ciência, os gestores políticos, os próprios cidadãos, e aqui do lado de cá os professores, os profissionais de saúde, pais e assim por diante, né? E eu botei aqui pacientes, esqueci de tirar porque tinha ao lado da saúde também, numa outra palestra que eu dei. E aqui a gente tem o que esses diversos pilares geram, né? Eles geram conhecimento, difundem, isso serve para propor políticas públicas e depois a aplicação na prática. Mas, na verdade, o que a gente precisa é terminar essa ponte, não é? Então, na verdade, aquele desafio de conseguir chegar em 2040 no nível da média dos países da OCDE medidos pelo PISA, depende da gente construir essa ponte. Então, o que eu procurei transmitir a vocês é apenas uma proposta que a gente tem de botar ciência no cardápio das políticas públicas em educação, discutir os achados científicos e que isso possa criar políticas públicas com menor taxa de risco e maior taxa de sucesso. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Esses aqui são os nossos patrocinadores, são várias instituições que nos ajudam a sobreviver nessa dificuldade atual. Obrigado pela atenção de vocês. Posso responder as perguntas que desejarem. Doutor Roberto, muito obrigada pela sua fala. Acho que está todo mundo aqui no chat muito emocionado, vários relatos de agradecimento. Sem palavras, eu estou realmente emocionada, é muito legal, assim. E, de novo, muito importante também essa ponte que o senhor está propondo, né, com o CPE, e juntar cada vez mais, né, esses profissionais de diferentes áreas, né, para transmitir todos os conhecimentos que a gente vê aqui na neurociência para a prática. Então, parabéns. Daniel, quer falar alguma coisa? Lucas também? Senão a gente abre para as perguntas. Não, acho que abrir para as perguntas, porque eu sei que as pessoas devem estar curiosas aí. Vamos lá. Então, show. Então, vamos fazer da seguinte forma. Quem quiser fazer uma pergunta, por favor, levanta a mão, tá? Quem não souber fazer isso pelo Zoom, é o seguinte, você vai aqui embaixo, você vai clicar no modo de levantar a mão. Isso, a Lilian já conseguiu. Então, Lilian, pode perguntar. Está mutada, Lilian. Me desculpa, eu estava tentando desativar o mudo. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada, professor Roberto. Excelente palestra, muito esclarecedora, agregou bastante conhecimento, acredito, para todos. Eu tenho uma pergunta, ela não é conceitual, na verdade, é uma pergunta. Eu sou professora do ensino fundamental, de 6º ao 9º ano, passei por muitos perrengues na pandemia e passo presencial, ensino remoto ou não, passamos. E também sou doutoranda com projeto com foco em neurociência e educação também, de bancada, na área do autismo. E gostaria de saber como que uma pessoa como eu, por exemplo,
consegue agregar a rede, ingressar na rede e ajudar a construir mais um bloquinho nessa ponte aí que o senhor mostrou no final da sua apresentação. Obrigado, Lilian. A gente tem três tipos de membros ligados à rede. Tem um membro parceiro, que são instituições que nos ajudam financeiramente, muitas vezes, outras vezes só com parcerias ocasionais. Tem os membros que são os chamados pesquisadores associados, que são atualmente 156, a gente vai evoluir até o fim do ano para 160, mais ou menos 162. E tem uma outra categoria que são os membros afiliados ou amigos da rede. Então, vocês encontram no nosso site, informações sobre como se tornar afiliados ou associados, dependendo. Os associados, segundo o nosso estatuto, são pesquisadores, líderes de projetos de pesquisa, que orientam alunos, etc. São pessoas assim mais ligadas à prática da ciência. E os afiliados são, a grande maioria deles são divulgadores científicos, jornalistas e professores. Mas, é claro, alunos também de várias categorias, etc. A gente ainda está tentando descobrir como assim, envolver principalmente os afiliados, porque os associados estão lá no seu canto fazendo sua pesquisa, publicando seus artigos. E a gente está tentando construir a ponte entre os afiliados e os associados, dentro da nossa própria rede. Imagina como é que é fazer isso no Brasil inteiro. Então, assim, a gente está muito receptivo a pessoas que queiram fazer parte da rede como afiliados ou como associados e encontrar maneiras de conversar uns com os outros. Obrigada, professor. Eu vou buscar o site para poder ver como que eu posso colaborar. Obrigado, Lília. Agora, a Isabela Helena. Isabela, nós não estamos te ouvindo. Está sem som, Isabela. Você tirou o microfone, mas não funcionou. Eu acho que ela está com dificuldade no microfone, né? Foi no chat. Isabela, tenta digitar pelo chat. Pode passar para o próximo. Ela digita, passa para o Marcelo. Então, ótimo. Pode falar, Marcelo. Boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer pela excelente explanação do professor Roberto. É sempre um prazer ouvi-lo. E eu queria saber o seguinte, você estava falando sobre a questão das pontes, cientista, escola e tudo mais, né? E nós temos as faculdades de pedagogia espalhadas pelo Brasil inteiro, em que pese eles pesquisam os autores clássicos, né? Valon, Vygotsky, Piaget e tal, mas existe é muito descolado da realidade escolar, né, essa prática, né? E como é que a gente poderia estar trabalhando em termos de neurociência dentro dessas universidades e faculdades para formar um professor um pouco mais completo no que diz respeito à questão da aprendizagem das crianças, que eu considero extremamente importante, ainda mais depois da pandemia? Olha, eu não tenho uma resposta pronta. É verdade, o seu diagnóstico é verdadeiro. Tanto as faculdades de pedagogia quanto as licenciaturas também, né? Elas são sempre muito voltadas para aquele conceito que eu falei, botei num dos slides, de soluções intuitivas, soluções, às vezes, ideológicas, que têm o seu valor, elas devem ser analisadas, devem ser avaliadas, né? Mas elas também têm limitações, né? E a gente não consegue colocar, é muito difícil a gente introduzir no ambiente dessas faculdades disciplinas como neurociência, ou ciência da computação, ou tecnologias digitais. Então, são currículos que são muito históricos, muito ricos historicamente, mas não tem assim digamos, uma conexão muito grande com a realidade. É como se a gente fosse
por exemplo, ensinar numa faculdade de biologia, Darwin, Mendel, não é? Foram grandes cientistas que contribuíram enormemente, mas o mundo continuou a andar, entende? Então, hoje você tem genética molecular, você muda os genes. Então, você não pode falar só de Darwin, embora ele tenha sido um grande nome, né? Então, Paulo Freire teve contribuições enormes conceituais à pedagogia e à educação, mas ele trabalhou numa época muito diferente no Brasil, nos anos 60, focou o seu trabalho pedagógico numa população de camponeses que já mudaram completamente de perfil sociológico atualmente, numa situação que estava lutando pela reforma agrária. Ele foi uma contribuição espetacular. Agora, não se pode dizer que a contribuição de Paulo Freire seja suficiente para dar conta da diversidade educacional do presente no Brasil. E isso vale para Vygotsky, inclusive, foi muito experimental, mas numa época que não tinha instrumentos para analisar o cérebro. E ele advogava trabalhos voltados para... Ele era um admirador de Pavlov, por exemplo, né? Teve uma contribuição enorme, mas só que o mundo andou. O Vygotsky foi daquela época de 1930, por aí, né? Então, eu vejo um pouco dessa maneira. Eu acho que a gente precisa encarar seriamente uma discussão bastante respeitosa e bastante dialógica, como o Paulo Freire dizia, né? Com as faculdades de educação, com as licenciaturas das faculdades de biologia, química, etc., com o objetivo de nos tentar convencer mutuamente, na boa, entendeu? Sem assim, antagonismos que só afastam, entende? Muito obrigado. Porque eu terminei minha pós de neurociência há pouquíssimo tempo, e nesse período que eu fiquei fazendo a pós, eu percebi como esse universo é importante na questão da aprendizagem. E no dia a dia, o trabalho ele fica diferente, né? Quando você só analisa esses conceituais e quando você vê na prática, ali no dia a dia, as dificuldades que as crianças têm. Então, muito obrigado pela colocação. Bom, agora eu vou, então, ler a pergunta da Isabela, né, que ficou de perguntar. Ela falou, primeiramente, muito obrigada pela palestra e aula. Eu gostaria de saber se o senhor acha que essa avaliação da sincronia cerebral pode, de alguma forma, se ligar à ideia e padrões dos conectomas das pessoas. Sim, Isabela, é exatamente isso. Cada cérebro tem um conectoma ligeiramente diferente, né? O meu é diferente do seu, o seu é diferente do Antônio, diferente da Maia, e assim por diante, né? Cada um tem o seu. Agora, há coisas em comum entre eles, né? E a gente se influencia mutuamente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático. A gente tem uma área cerebral, todos nós nascemos com ela, que tem a capacidade de reconhecer faces. Ela vem da evolução, porque os macacos também têm, e fica no córtex inferotemporal, aqui atrás da orelha. Né? O reconhecimento de faces tem um valor enorme na sobrevivência, porque a gente tem que reconhecer os nossos inimigos dos nossos amigos, os nossos filhos de outras pessoas. Eu imagino para os animais também, isso é super importante. A gente tem que reconhecer a pessoa amada da pessoa que a gente é indiferente. Só que para reconhecer as faces, a gente tem uma propriedade que é muito importante, que é a seguinte: vocês podem olhar para mim e saber que sou eu, assim, numa visão frontal, mas se eu fizer assim, sou o mesmo eu. Se eu fizer assim, sou o mesmo eu. E talvez até de costas vocês me reconheçam. Né? Isso se chama invariância de reconhecimento de forma, ou de reconhecimento de faces. Bom, só que quando você chega lá, vai aprender a ler, se você continuar com essa propriedade que fica lá no córtex inferotemporal, que é o que vai alojar a escrita, você não vai conseguir diferenciar o P minúsculo do Q minúsculo.
ou B minúsculo do D minúsculo, em letra não cursiva, né? Em letra de imprensa. Porque o P é a inversão do Q. Então, o que acontece no processo de alfabetização? No hemisfério esquerdo, no inferotemporal esquerdo, você cancela essa propriedade biológica. O professor te ensina, sem saber que ele está fazendo isso, a cancelar essa propriedade biológica que vem da evolução. Então, e o reconhecimento de faces vai lá para o lado direito, aquela mesma região no hemisfério direito. Então, você mantém o reconhecimento de faces com a invariância de ângulo, como eu mencionei, mas você cancela essa propriedade para você conseguir identificar os símbolos da escrita. Então, esse é um exemplo de plasticidade que pode ser analisado, foi analisado por um pesquisador muito famoso chamado Stanislas Dehaene, né, que tem trabalhos muito importantes em neurociência da leitura, e ele verificou isso, analisando. E você pode fazer um trabalho, que eu não sei se está feito, eu nunca li sobre um trabalho exatamente assim, em que você registre NIRS numa criança sendo alfabetizada e veja, assista no hemisfério esquerdo a desconstrução da invariância de ângulo de faces, entende? Seria um trabalho extremamente interessante, mas é possível fazer com o NIRS. Né? O professor ensinando, escrevendo na lousa o P minúsculo, o Q minúsculo, etc., e a gente registrando o cérebro da criança aprendendo. Então, assim, não sei se respondi a sua pergunta ou viajei em geral, mas espero ter contribuído. Ótimo, professor. A gente, então, vai fechar as últimas 2 perguntas para Amanda e Fabiana, que já estão de mão levantadas, e a Isabela agradeceu aqui no chat pela sua resposta. Amanda, então, pode fazer a sua pergunta. Obrigada, Vitória. Obrigada, professor. Obrigada à organização do evento. Foi um prazer. Eu queria perguntar com relação à lacuna que o professor Lente apresentou entre cientistas e professores. Confesso, eu sou da Letras, né, faço parte de uma vertente pedagógica na Letra, um grupo que é a prática exploratória, que é intuitiva, eu tenho questões com isso, sofro um pouco, às vezes estou aqui porque às vezes sinto falta de uma base, digamos assim, metodológica um pouco mais rigorosa, talvez, mas eu também fiquei pensando um pouco se não há uma possibilidade de se enxergar os professores também como produtores de conhecimento, e não meros aplicadores do conhecimento que é gerado na universidade, porque talvez essa assimetria seja um fator de incômodo no diálogo entre cientistas que não estão na educação básica e os professores que, no dia a dia, intuitivamente, pesquisam o seu fazer pedagógico. Não, você tem toda a razão, Amanda, mas a gente pode voltar ao exemplo da saúde para ilustrar semelhanças e diferenças. Oi, Rochelle, tudo bem? Estou vendo você aí. O médico, ou o enfermeiro, ou o psicólogo, quando atende, ele tem percepções, ele cria conceitos, ele cria conhecimento, só que são conhecimentos que não são escalados. Geralmente não são escalados. Então, você observa o paciente A e você faz uma descrição do que esse paciente te diz, aí você, daqui a um mês, você tem um outro paciente que é semelhante e você observa, e aí no final de 2 anos você vai ter, digamos, 10, 12 pacientes. Bom, será que isso é suficiente para você chegar a uma conclusão robusta do ponto de vista científico? Não é. Agora, é super importante para quem trabalha em pesquisa ouvir esse médico e essas experiências, porque ele vai ouvir esse médico e vai ouvir outros médicos e outros, e outros, e outros, e ele vai construir, então, uma coorte, talvez, de 100 pacientes, ou 200 pacientes. Então, é uma coisa semelhante, funcionaria na educação. Só que o que a gente não tem é esse diálogo que os médicos têm mais com os cientistas. Também não é lá essas coisas, não. Tem problema. Mas existe um pouco mais. Entre os professores e os pesquisadores, isso é mais difícil.
mas é super importante, porque você na sala de aula vai dizer, olha, eu observei que eu inventei um joguinho que eu tenho a impressão que funcionou para tal e tal situação, entende? E aí você vai fazer isso de novo no ano seguinte, vai ter várias observações. Agora, você tem que ter uma interação com gente de pesquisa para pegar essa sua ideia e dar escala para ela, entende? Para ver se isso se reproduz em 500 alunos, né? Com semelhantes assim, idade, enfim, e assim por diante. Então, essa ponte é para você unir as possibilidades da metodologia científica que os cientistas desenvolveram, aprenderam a usar, com a capacidade observacional do pesquisador, do profissional que está na ponta, seja professor, seja médico. Então, essa ponte é que a gente precisa construir. Eu não tenho a receita como é que faz, mas assim a gente está na briga para tentar fazer acontecer essa comunicação, entendeu? Obrigada, professor. Muito obrigada, professora. Agora a última pergunta vai para a Fabiana. Olá, estão me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Sim. Queria agradecer e também dizer o quanto eu estou feliz de ouvi-lo, professor. Atualmente eu sou professora do programa de pós-graduação em psicobiologia aqui da USP de Ribeirão e venho tentando criar um pouco dessa ponte que o professor traz na sua fala. E eu queria te ouvir a respeito de ações. Assim, hoje a rede tem ações no âmbito da formação continuada de professores? É uma questão que eu gostaria muito que a gente pudesse fortalecer. Em que sentido, né? Como que a gente constrói propostas, né, que abordam, de fato, a neurociência, mas já no campo de quem está lá na ponta mesmo, né? E atualmente, eu e mais outros professores aqui do programa, a gente tem um projeto de extensão chamado Ciências da Vida na Escola, mas a gente percebe o quanto que é difícil ganhar essa escala, né? Então, queria te ouvir um pouquinho e dizer que a gente também te espera aqui para falar um pouco dessa temática, né? Olha, a gente foi fundado informalmente em 2014 e registrou a associação em 2016. Então, a gente tem 4 anos de idade. Nem aprendemos a ler ainda. Então, a gente está descobrindo tudo, sabe? E o que a gente tem? Estamos fazendo um esforço muito grande de comunicação, então fizemos uma série de podcasts agora nessa situação de pandemia sobre temas diversos. Vocês podem encontrar tudo isso que eu vou falar agora em diante no nosso site. Então, a gente fez vários podcasts, a gente fez alguns vídeos, a gente tem alguns documentos que os americanos chamam de white papers, que eu não sei como é que traduz, são documentos sobre questões não só de neurociência, mas questões educacionais relevantes, temas sobre vários ângulos, né, que a gente tenta veicular com uma linguagem não técnica, né, uma linguagem mais acessível. Esse ano a gente inaugurou o nosso encontro, que nos anos anteriores eram exclusivamente científicos. A gente inaugurou um processo que foi muito rico de atuação dos professores, sabe? Então, a gente fez um concurso aberto a todo o Brasil, tivemos uns 250 ou 300, não me lembro o número exato, de inscrições, de professores que fizeram vídeos de 2 minutos contando como enfrentaram a pandemia. E aí a gente selecionou, foi difícil a beça, porque a gente chora de ouvir os relatos, sabe? Então, emocionantes da garra desses professores. E a gente fez uma comissão, e essa comissão selecionou 9, aliás, que receberam o prêmio. E esse é um prêmio em dinheiro que a gente pôde dar com base nos nossos parceiros que nos ajudam financeiramente. E depois a gente juntou esses professores
para relatar suas experiências. A gente passava o vídeo, então isso teve em agosto, setembro e outubro. A gente passava o vídeo e depois tinha o relato dos professores e um pesquisador que fazia mais ou menos as conclusões que pudessem ser tiradas dos depoimentos desses professores. A gente fez isso durante esses 3 meses. Aí foi a Patrícia Bear, que é uma especialista em técnicas digitais de ensino, alternativas digitais, lá da Faculdade, acho que é da Educação de Porto Alegre, da URGS, da Federal. O segundo foi a Rochelle, que está aqui presente, que foi a mediadora, e o terceiro foi o Siddhartha Ribeiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Depois a gente pegou o Siddhartha, a Rochelle e a Patrícia e reuniu num outro dia para que eles nos contassem o que eles concluíram do depoimento desses professores premiados. E depois a gente fez um outro evento que foi aí internacional para ouvir educadores e cientistas sobre as experiências de Cuba, Canadá, Finlândia, enfim, não me lembro de cor, mas vários países diferentes em relação à pandemia. Então, isso foi uma tentativa que a gente fez de... Estamos ainda na fase de avaliar os resultados e ver o que deu, mas foi extremamente interessante, principalmente esse contato com 250 professores que nos mandaram vídeos das suas experiências, aquela coisa da pessoa fazer um experimento de arqueologia em casa. Teve um dos professores que descreveu como que as crianças podiam transformar o terreno da casa numa busca de vestígios da pré-história, por exemplo, uma coisa fake, entre aspas, né? Mas assim muito rico para as crianças, né? Que aprenderam uma série de coisas sobre pesquisa em arqueologia, numa situação de muita dificuldade, porque elas estavam em casa, mas elas faziam em casa, não no contexto escolar presencial, porque a escola estava fechada. Só para dar um exemplo. Então, assim, a gente está tentando fazer essa ponte, mas é uma construção que vai levar um tempo, e se vocês puderem nos dar ideias e sugestões, seria maravilhoso. A gente vai gostar muito de tentar executá-las. Obrigado, Fabiana. Eu que agradeço. Com certeza entraremos em contato aí. Já estou seguindo a liga aqui e vamos tentar mediar alguma ponte. Muito obrigada. Tá ótimo. Vitória, antes de você terminar, deixa eu só fazer uma propaganda. O Roberto Lente tem uma coluna no jornal O Globo sobre ciência, que é espetacular, e ele sempre posta a coluna lá no Facebook. Então, super recomendado. Parabéns aí pela coluna, eu aprendo muito toda vez que eu tenho a oportunidade de ler. Super obrigado. Roberto Lente é um grande parceiro aqui do Departamento de Psicologia da PUC, que abriu recentemente o departamento um curso de graduação em neurociências. Parabéns ao Daniel e ao Lucas e à Vitória pela Neuroliga. Show. Obrigado, Landeira. Professor, se você puder, então, parar de compartilhar, a gente tem a tradição de sempre tirar uma foto com um convidado, né? Hoje, assim, foi o evento de maior sucesso da Neuroliga e das Quintas Neurocientíficas. Aqui, como o professor Landeira falou, a gente tem presente vários alunos do curso de Neurociências também. Então, com certeza, é um momento histórico, né? Então, vamos tirar fotos, todo mundo sorrir. Prontinho. Oi. Gente, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês pela receptividade. Estou à disposição, se quiserem me procurar pelo e-mail. Enfim, eu não sou muito bom de rede social, então só tenho Facebook, Instagram, não consigo, não dá tempo, mas assim, estou à disposição para interagir com vocês. Espero que no ano que vem já presencialmente e não nessa coisa preta, assim, horrível, assim, que é o monitor.
Ano que vem você vem tomar um café aqui com a gente na PUC, professor. Isso, combinado. Tá bem. Grande abraço, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, então. Dá um oi aí para os professores, Anne Schingel, Sérgio, Rochelle. Prazer em te ver aí, Rochelle. Rochelle nunca pode vir, só que ela fez questão de tirar 5 minutinhos para dar uma passada. Agora ela já foi embora. Sempre ocupada, mas 1 minuto já é muito, né? Ela deu um super abraço e adorou. Gente, muito Maravilha, então. Parabéns a Neuroliga e Daniel. Super. Parabéns também aí pelo evento. Obrigado, Landeira. Tchau. Vitória, Gente, abraço. Pode parar de gravar já, Vitória. Isso. Já pode fechar a sala também, né? Na verdade, eu vou até aproveitar para fazer reunião de iniciação científica aqui. Você consegue parar, Vitória, a gravação? Então, eu já apertei